nossa inserção de texto. Já falei lá em cima, a inserção de texto básico é simplesmente escrever ele na base do documento. Como eu escrevi lá o olá, tudo bem, vocês viram, muito simples. Aqui, deixa eu ver se tem mais algum texto. A própria inserção dos símbolos, claro, tomando cuidado com colocar a barra invertida antes, bem simples, ele já coloca o texto. Aqui, por exemplo, mais um caso, coloquei aqui um Hello World, bem simples também, ele escreve. Diferença de um programa como o Word. Vários espaços vão ser compilados somente como um dentro desse texto. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem. Eu coloquei vários espaços aqui entre as duas palavras. Você pode ver que aqui ele compilou como um espaço só. Não tem muito o que fazer nesse caso. Realmente não adianta você colocar vários espaços. Isso é bom. Daqui a pouco eu vou explicar como inserir espaços. Vocês vão ver que é muito mais interessante você realmente não ter que ficar dando espaços para colocar um determinado espaçamento entre duas palavras e usar uma função para isso. Próximo passo. E se eu quiser escrever um texto com uma formatação? Por exemplo, eu quero escrever em negrito. Ou quero escrever com uma letra diferente do padrão, desse padrão aí que eu coloquei lá em cima na minha classe de documento. Você precisa comandar o seu compilador a fazer isso. Você precisa dar um comando para ele. No caso do texto em negrito, por exemplo, você vai iniciar a sua função, que é a função texto em negrito, no caso aqui, traduzido, né? TextBF, e entre as suas chaves, que seria aquele argumento obrigatório, você vai escrever o texto que você quer que esteja em negrito. Aqui do lado a gente vê, ó, texto escrito em negrito no nosso documento compilado. Texto em itálico, um comando muito parecido. Text it de itálico. E a mesma coisa, função, argumento obrigatório dentro das chaves. Texto enfatizado aqui no caso, texto enfatizado normalmente é em itálico mesmo. Aqui no caso do texto enfatizado, se você estiver dentro de um texto já em itálico, ele volta para o texto normal. Texto sublinhado, underline, ele sublinha o texto para você. Texto em small caps, que é tipo, algumas pessoas usam isso aqui de vez em quando para escrever algum título, alguma coisa diferente. Texto em Times News Roman, texto em sans serif, várias variações de formatação de texto. E, muito importante, esses textos, essas funções podem ser sobrepostas. De nada adianta você conseguir escrever um texto em negrito se você não consegue escrever, por exemplo, em negrito itálico se você precisar. O que você vai fazer? Você simplesmente vai iniciar a função, tudo dentro, todo esse argumento obrigatório aqui vai estar em negrito. Só que você deu outro comando aqui no meio. Então, tudo dentro dele vai estar sublinhado. Daí você dá outro comando dentro dele. Tudo dentro dele vai estar em itálico. No caso, a palavra sobrepostos está dentro dessas três funções. No caso aqui, a gente pode ver, comandos desse tipo podem ser sobrepostos, e o meu argumento obrigatório, que é sobrepostos, está aqui, sublinhado, em itálico e em negrito. Aqui, como adição, se você quiser escrever um parágrafo em negrito, e você não quer que fique entre as chaves, você pode começar daí uma série. Aqui no caso eu estou iniciando um ambiente que é uma série em negrito. Sempre quando eu inicio um ambiente, eu tenho que finalizar o ambiente. Então, iniciei o ambiente série em negrito, finalizei o ambiente série em negrito. Tudo que está dentro desse ambiente vai ter isso como base. Como vocês podem ver aqui, ó, eu escrevi a frase aqui, a frase inteira saiu em negrito. Aqui mais um comando que eu coloquei depois, porque eu lembrei dele depois, ó, o highline, texto grifado. Texto centralizado. Você vai criar um ambiente que vai ser um ambiente centralizado, center. Tudo dentro desse ambiente vai estar centralizado. Escrevi aqui uma frase aleatória. No final da frase eu adicionei um comando aqui, ó, nota de rodapé. E entre as chaves, o meu argumento obrigatório. Automaticamente ele já criou umzinho aqui, e lá embaixo no rodapé já está aqui a minha nota de rodapé. Simples, né? Continuando em formatação de fonte, tamanho dela. Ele tem um tamanho padrão que você coloca lá na sua classe de documento, aquele primeiro comando, lá no seu documento principal. No caso daqui, a gente pode até ver, ele está em 12, ó. Está em 12 pontos no nosso documento. Então, voltando aqui, se eu quiser aumentar ou diminuir a letra, ele também existem comandos pré-prontos para tamanho de letra. Esse
Esses comandos seguem uma determinada padrão, eles são padrão. Se você tem uma classe de documento lá em cima, você colocou que ele está em 12 pontos, esse comando vai fazer a fonte estar em tal tamanho. Se a sua fonte lá em cima for maior na sua classe de documento, a fonte padrão do documento, talvez esse comando dê uma fonte um pouco maior também. Deu o comando, argumento obrigatório, muito pequeno, menos pequeno, aqui eu fiz uma graça, tamanho de nota de rodapé, pequeno, tamanho normal, que seria o tamanho padrão do seu documento, maior, grande, muito grande, enorme. Como vocês podem ver aqui, um comando é large com letra tudo minúscula, o outro comando é iniciando com uma letra maiúscula, e o outro comando são todas as letras em maiúscula. E você pode ver que aqui eles ficaram diferentes, ó, maior, grande e muito grande. Por quê? Porque o LaTeX diferencia letras maiúsculas em comandos. Então não adianta você escrever o comando todo em letra maiúscula, porque ele vai dar erro. Então fiquem atentos a isso. A maioria dos comandos, os comandos normalmente são todos escritos em letras minúsculas, e quando você tem alguma diferenciação de outro comando, ele pode só simplesmente colocar a letra maiúscula. Aqui eu dei um exemplo, ao invés de você escrever como um comando com um argumento obrigatório, você pode simplesmente dar um comando desse tipo. No momento que você faz isso, a partir de agora, todo o texto embaixo dele vai estar nesse tamanho aqui. Que no caso o rio já é enorme aqui, ó, muito grande. Então, se você quiser escrever, por exemplo, muitas linhas com uma letra um pouco menor, por exemplo, ao invés de você também colocar entre as chaves, você pode simplesmente dar um comando assim. Só não pode esquecer no final de voltar para o tamanho padrão do documento à fonte, porque, como eu disse, a partir de agora tudo seria enorme. Espaçamentos e espaços. Como eu disse, diferente do Word, vários espaços entre as palavras ou linhas entre frases não criam espaços maiores. As linhas também funcionam desse jeito. Se você der vários enters, ele não vai pular várias linhas. Como os espaços não criam um espaço enorme entre as palavras. Vários enters, várias linhas em branco, não criam várias linhas em branco no documento. E porque isso é inteligente, na verdade. Vocês podem pensar, putz, mas isso não é muito fácil, muito inteligente. Isso, na verdade, é muito inteligente. Porque você pode dar um comando, no caso, para dar o seu espaço. Os comandos, no caso, é esse daqui, o age space e o face space. No caso, é o espaço horizontal e o espaço vertical. E por que ele é inteligente? Porque o argumento obrigatório dele é o tamanho desse espaço. E o tamanho desse espaço é medido com medidas reais. Você vai simplesmente colocar dentro dele 3 milímetros, por exemplo, ou 3 centímetros, de acordo com o que você quiser. Ó, podemos separar visualmente com o comando /agespace. E aqui eu coloquei 2 centímetros como argumento obrigatório. Você pode perceber que entre comando e agespace cria um espaço de 2 centímetros. E verticalmente com o comando vspace. Olha aqui, ó, criou um espaço de 3 centímetros entre as linhas. Você tem um comando que dá um distanciamento preciso para você. Aqui eu também adicionei alguns espaçamentos especiais. Na hora que você escreve um ponto, começa com uma letra maiúscula depois, ele vai dar um espaço desse tamanho aqui, ó, dentro do documento compilado. Se você dá um ponto e coloca um til, ele vai dar um espacinho um pouco menor. Esse aqui, no caso, você não quer um espaço de finalização de frase, você quer um espaço entre o título dele e o nome dele. A mesma coisa aqui para o etc. e a continuação da frase. O etc. não é o final da frase. O etc. é simplesmente uma abreviação aqui. Então você pode dar o comando /espaço. O comando /espaço vai dar um espaço padrão entre palavras. Esse espaço padrão entre palavras, no caso aqui, ó, que é diferente do espaço de finalização de frase, quando você tem um ponto. Por exemplo, você está escrevendo o nome do cara, e o nome do cara é bem padrão você escrever assim, por exemplo, para citar ele em algum lugar. Você não quer que tenha um espaço muito grande entre o R e o S, você quer um espacinho pequeno, então você coloca um /vírgula. A gente vai usar isso aqui mais lá na frente, na hora de fazer uma integral, ao invés de usar um espaço muito grande entre a função e o dx, você pode colocar uma barra invertida vírgula para ficar um espacinho um pouco menor. A gente tem aqui o nosso hífen padrão. Na hora que você coloca 2 hífens, ele vai fazer um hífen maior para indicar espaço. Por exemplo, aqui no caso, espaço de 3 a 4 horas. É um uso gramatical correto esse, no caso. 2 hífens me dá um hífen um pouco maior, que aqui está meio apagado, mas ele está ali, tá, gente? Todo o texto, quando você iniciar um parágrafo, vai estar indentado, como a gente pode ver aqui, ó.
Você percebe que o texto está indentado? Ele tem um tab na frente. Se você quiser escrever o texto sem o tab, você tem que dar um comando não indentar aqui, ó. Ele não indenta daí. Esse documento tem como padrão o espaçamento entre linhas como um espaçamento simples. Mas se você quiser um espaçamento duplo, por exemplo, você tem que iniciar também o quê? Um ambiente, no caso, um ambiente que é o spacing. E esse ambiente tem 2 argumentos obrigatórios, o que faz sentido, porque você precisa iniciar ele e você precisa dar o tamanho dele, né? No caso, duplo aqui, ó. Ele começou a... Tudo dentro dele está com espaçamento duplo. Se eu der um enter só entre essas 2 frases, ele não vai pular uma linha. Como vocês podem ver, ele não fez nada no comento. Ele simplesmente fingiu que não tinha acontecido nada. Para eu criar um outro parágrafo, eu preciso deixar uma linha entre eles. Que o comando aqui é final de frase, início de frase, e o comando que eu estou dando aqui no caso é pular uma linha. No caso aqui ele já começou um outro parágrafo inventado, já deu um espaço um pouco maior entre os parágrafos aqui, por serem 2 parágrafos. Você quer iniciar uma nova linha sem pular o espaço entre parágrafos maior, você dá o comando 2 barras, ele entende que você quer iniciar uma nova linha. Tem o comando new line. O new line é um comando aqui também que vai criar uma nova linha para a gente. Vou começar com as listas. Lista é realmente aquilo tópico, sabe? Quando você coloca as bolinhas na frente de várias linhas, isso é uma lista. Aqui a gente vai falar sobre listas e numeração, que seria você enumerar os vários itens, e algumas outras possibilidades interessantes. A lista, bem simples, você vai usar um ambiente também. Você vai iniciar um ambiente, esse ambiente é o itemize. Então, inicia o ambiente e finaliza o ambiente. E cada item dentro desse ambiente vai ser iniciado com esse comando, o barra item. Iniciei aqui o nosso ambiente itemize. E finalizo sempre. Sempre quando eu inicio um ambiente, eu preciso finalizar ele. Para vocês entenderem, terem uma ideia também, o LaTeX é bem inteligente. Na hora que eu inicio um ambiente, ele automaticamente já cria o meu final. Você pode perceber que no caso ele já até entendeu que é um ambiente de itemização e já criou um item aqui no meio. No caso aqui, item mais. Escrevi aqui o item 1, escrevi aqui o item 2. Item 1, item 2. Bem simples criar a lista, né? Como eu falei, a gente também vai ver enumeração. No caso, a gente usa um outro ambiente, que é o enumerate. E os itens têm o mesmo comando lá dentro. É um barra item também, um barra item. Que eu dei um comando, um espaçamento vertical aqui, ó, de 1 centímetro entre os dois, só para ficar separado. Iniciei o meu ambiente enumeração, finalizei, ele finalizou automaticamente para mim na hora que eu criei ele. Coloquei aqui 2 itens, item 1 e item 2, e ele numerou para mim aqui, ó. Item 1, 1 ponto, entendeu? Isso 2 pontos. E agora as outras possibilidades. Essa descrição aqui é bem interessante. Iniciei o meu ambiente descrição. No caso, ele usa o mesmo comando, barra item. Eu preciso adicionar aqui um comando opcional e escrever as coisas. Olha como ele aparece lá. O comando opcional que eu coloquei dentro do colchete, ele aparece em negrito antes, e o que vem escrito na frente, que seria o item, ele escreve com a letra normal. Níveis em lista ou enumeração. Quando eu quero fazer níveis, eu quero um, depois eu quero tabear para dentro. O que eu faço? Criar um ambiente dentro de outro. Eu iniciei uma enumeração aqui, escrevi um item aqui só para ficar claro para a gente, um item no primeiro nível, e lá dentro eu comecei um outro ambiente enumerate. E esse aqui vai ser o meu segundo nível, como vocês podem ver aqui, ó. O primeiro nível que estava fora desse segundo ambiente ficou no primeiro nível, o que está no segundo entrou dentro dele. Posso ter até um terceiro nível, um quarto nível, não sei até onde isso vai. Eu sei que terceiro e quarto tem. Por último, se eu quero símbolos diferentes, o símbolo padrão dele para os itens é a bolinha. E eu tenho 2 jeitos de fazer. Eu posso colocar símbolos diferentes em cada item, ou símbolos diferentes em todos os itens. Para colocar os símbolos diferentes em todos os itens de uma vez, eu coloquei um pacote lá naquele arquivo packages, tá? No caso aqui, ó, mesmo criação de ambiente, só que agora no caso o nosso comando item vai ter um comando opcional aqui. No caso, adicionar uma estrela. Você pode ver aqui, ó, que eu criei um item com estrela e não com uma bolinha. Você pode fazer o que você quiser aqui. Coloquei um A só para vocês verem. É que no caso disso daqui, você percebeu que eu tenho um símbolo especial aqui, daqueles lá na frente, que é o cifrão? Ele inicia uma coisa diferente que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma escrita matemática. Por isso que esse comando /star funcionou.
Aqui também, só para vocês terem uma ideia, uma cruz, uma adaguinha aqui que dá para pôr também, para fazer com várias coisas diferentes. Se você quiser com todos iguais, você cria o ambiente ter mais e você adiciona uma opção aqui nele, que seria essa label aqui. Você escreve depois como você quer que o item se inicie. No caso aqui, com asterisco. Todos os itens dentro daí começam com um asterisco.